nós estamos fazendo essa atividade e, claro que o ideal seria no dia 25, mas só que o 25 cai no domingo. Então, nós resolvemos fazer hoje, que é sobre a Revolução dos Cravos. Então, eu pediria, como faltam 4 minutos para a Laura Camila, para ela já começar a live. Professora, eu vou colocar a música, tá? Ok. Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta a primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Bem, então, novamente, eu quero dar boa tarde a todos os presentes, todos que estão aqui nos assistindo. E eu quero dizer que hoje o professor Elcio Luiz Monteiro irá falar sobre um evento ocorrido em terras portuguesas no dia 25 de abril de 1974, evento chamado de a Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura salazarista, instituída no ano de 1932. Esta revolução foi imortalizada na canção Tanto Mar, do Chico Buarque, que vocês acabaram de ouvir. Então, quem é o professor Elcio Luiz da Rocha Monteiro, nosso conhecido, mas talvez outras pessoas que estejam na sala virtual não o conheçam, embora seja difícil não conhecer, né? Ele é graduado em Direito e em História, é mestre e doutor em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, tem especialização em instituições jurídico-políticas, é professor aposentado da UFPA, onde lecionou a disciplina História Moderna, História Contemporânea e Brasil Republicano. Por um período, ele lecionou na UNAMA a disciplina Direito Constitucional. É autor de 2 livros sobre a história da maçonaria paraense. Um é A Maçonaria, a campanha abolicionista no Pará, que é resultado de sua tese de doutorado, e o outro livro é Maçonaria, Poder e Sociedade no Pará, na segunda metade do século XIX.
além de ser autor de artigos sobre política internacional, artigos que foram vinculados em jornais e revistas acadêmicas. Então, neste momento, professor Elcio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e eu lhe passo a palavra. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer no nosso chat, que no final nós leremos e ele irá responder. Boa tarde, professora Nazaré Sarge. Boa tarde aos internautas que estão aí assistindo, inclusive alguns amigos, né, que eu estou vendo aqui. E quero agradecer o convite da Cátedra João Lúcio de Azevedo para tratar desse tema. Bom, a minha ligação com esse tema decorre do seguinte. A minha mulher é de origem portuguesa, tem dupla nacionalidade, e ela, inclusive, estava em Coimbra no período do 25 de abril. Ela estudava em Coimbra, ela viveu esses acontecimentos desde o início do processo da Revolução até o seu, digamos, até ser tomada a Revolução e consolidada, né, a vitória do Estado Democrático de Direito em Portugal. E conversei com muitas pessoas também, inclusive familiares da família da minha mulher, que uns foram militares que combateram na África, foram feridos, né, primos, outros se envolveram com o Partido Socialista, com o Partido Comunista, com o sindicalismo, e outros se limitaram a votar, seja no PS, no PPD, Partido Popular Democrático, CDS, o Centro Democrático Social, que eram os partidos, digamos, contrários ao processo que os comunistas chegaram a liderar no início. Né? Então, conversei com muitas pessoas, a maçonaria portuguesa tem certos vínculos com o Partido Socialista Português, também teve uma certa participação, e eu conversei com várias pessoas. Além disso, eu me interessei pelo assunto e, naturalmente, consultei e li uma bibliografia também. Então, é em cima disso que eu vou falar. Né? A Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974, em Portugal, que tem um início romântico e depois muitos conflitos. Primeiramente, nós temos que ver essa revolução no contexto da derrubada de ditaduras mediterrâneas na Europa. Né? Portugal abriu um caminho. Em 1974, com a Revolução em Portugal, haverá, dentro desse processo, a queda da ditadura dos coronéis na Grécia e, cerca de um ano e meio depois, a queda da ditadura franquista na Espanha. Né? Então, Portugal abriu um caminho nesse sentido. E o que era Portugal antes desses acontecimentos aí? É importante nós sabermos isto. A República foi proclamada em Portugal em 1910, quando o último rei de Portugal, Dom Miguel, foi assassinado num atentado realizado por grupos anarquistas em Portugal. E essa república ela foi muito estável até os anos 20. Essa estabilidade decorria que adotaram um sistema parlamentarista puro, e nenhum partido conseguia ter maioria, e qualquer composição no parlamento também resultava em pouco tempo de governo, conflitos. Diante disso, em 1926, houve um golpe militar em Portugal. Né? Um golpe militar que fecha o parlamento e inicia um processo de fechamento autoritário do governo em Portugal. Só que os militares não estavam muito preparados para administrar o país. Então, em 28, ascende uma liderança civil no comando desse golpe, que iniciou como um golpe militar, que foi o senhor Salazar, Antônio de Oliveira Salazar, que tinha estudado com os jesuítas, era profundamente conservador, religioso,
e também um apreciador daquilo que estava em voga na época, que era o avanço de regimes autoritários, seja o fascismo na Itália, depois viria o nazismo na Alemanha, e a própria União Soviética com um modelo também autoritário. Então, a democracia estava, digamos, meio desmoralizada naquele momento. Né? Inspirado nesse movimento fascista, Salazar vai implantar um regime de conotações fascistas em Portugal, um regime autoritário que ele chamou de Estado Novo. Né? Interessante que tem um paralelo aí com o Estado Novo de Vargas, né? Um regime autoritário, e ele assume em 28, mas ele foi fechando paulatinamente. Como bem falou a professora Nazaré Sarges, a partir de 32 é que conseguiram aprovar todas as leis autoritárias e aí passaram a se implantar a ditadura de fato. E essa ditadura, ela vai durar até 74. Não é? Mas sempre houve muita resistência. O Partido Comunista havia sido fundado em 1921, participa muito dessa luta, foram os mais perseguidos, mas sempre houve uma corrente socialista em Portugal, grupos anarquistas e grupos liberais, republicanos liberais, que queriam uma democracia liberal e se opunham também ao salazarismo. Mas Salazar, ele se apoiava numa estrutura social atrasada e com forte influência da igreja. Ele era profundamente religioso também, e nesse contexto, ele se apoiava. Igreja, os grandes latifundiários do sul de Portugal, das chamadas herdades do Alentejo, uma grande massa de pequenos e médios produtores camponeses do centro e do norte de Portugal, pequenos proprietários, profundamente religiosos, conservadores, né, e que tinham propriedade, cultivavam, e no exército, né, e montou uma estrutura policial muito forte, que foi a Polícia Secreta, a PIDE, né, a Polícia Interna de Defesa do Estado, a GNR, a Guarda Nacional Republicana, e também os grandes empresários envolvidos principalmente com o comércio que eles monopolizavam com as colônias da África. Então, essa base vai dar sustentação para Portugal, sustentação a Salazar. E uma classe média, da classe média saiu os O microfone está mudo dos professores. Barões da classe média. Tá mudo, Elcio. Não, tá. O problema é o seguinte, às vezes acontece isso, aí pede para atualizar. Daí eu tenho que dar uma rápida saída e voltar. Né? Isso acontece aí às vezes. Então, aconteceu agora, mas eu parei, estava falando na questão, já me informou aí o meu grande amigo Luiz Mota, que eu parei quando estava falando que a parcelas da classe média, ao mesmo tempo que estavam ligados à resistência ao salazarismo, outra parcela apoiava, além dos grandes empresários ligados ao comércio monopolista com as colônias da África. Não é? Então, esse conjunto aí apoiava Salazar. De segmentos da classe média vinha a oposição. Classe média liberal republicana, socialistas, comunistas, pequenos grupos anarquistas e, principalmente, os trabalhadores das grandes herdades, dos grandes latifúndios do Alentejo, que eram principalmente organizados pelos comunistas. Né? Daí vem a revolta de Grândola, no Alentejo, né? E depois eu vou falar de Grândola.
Então, essa ditadura salazarista ela vai de 26, começando com os militares, até 74. Em 68, o Salazar teve um derrame cerebral e ficou numa cama inválido até 70, quando morreu. Desde 68, assumiu Marcelo Caetano, que tentou, no início, uma pequena abertura política, mas, sob pressão dos setores mais conservadores e autoritários do regime, essa pequena abertura não foi para frente, não teve continuidade. E, em cima disso, tem um outro problema que vai agravar esse contexto todo. São os movimentos de libertação na África. É isso que vai colocar em xeque o regime. Portugal foi o último império a sair da África, o último império europeu. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé, Cabo Verde ainda estavam sob controle colonial direto. E Angola, Moçambique e Guiné-Bissau surgiram movimentos de libertação muito fortes. A Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, sob a liderança de Eduardo Mondlane e depois Samora Machel. 3 movimentos em Angola, a Frente Nacional de Libertação de Angola, que isso, na verdade, tinha a ver com grupos tribais dentro de Angola, liderada por Holder Roberto, que controlava uma área de Angola baseada num grupo tribal. A UNITA, de Jonas Savimbi, que se apoiava no maior grupo tribal de Angola, e o MPLA, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, de Agostinho Neto, que era o movimento comunista apoiado pela União Soviética, e que dominava grande parte da área em torno da capital, Luanda. Então, ele vai ter uma capacidade de operação muito próxima onde estava instalado o poder português. Essa guerra vai pressionar Portugal de uma tal maneira que Portugal vai ter um serviço militar que durava de 4 a 6 anos. 1/4 da juventude portuguesa estava lutando na África. Foi o Vietnã português. Todos os recursos do país voltados para sustentar essa guerra, porque foi uma guerra muito forte, muito violenta. Portugal viveu um drama com isso. E havia alguns defensores de um processo de independência paulatino, negociado, fazer como a Inglaterra fez, a Commonwealth, integrando esses países economicamente à economia da metrópole, mas dando a independência política. Portugal não tinha condições financeiras para isso, não tinha condições econômicas de montar essa estrutura. E queria manter o monopólio sob poder militar. E, logicamente, que essa guerra provocou um desgaste muito grande. Portugal é um país pequeno, com cerca de 10 milhões de habitantes. Outra parcela da juventude, para fugir da guerra, imigrou em massa. Até os anos 50, meados dos anos 60, vieram muito para o Brasil. Depois foram para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a África do Sul, Austrália, para vários países. Isso aí sangrava Portugal. Quem visitou Portugal antes de 74, voltava de lá falando: Portugal é um país de velhos. Só se vê velhos na rua. Os jovens estavam ou emigravam, ou estavam combatendo na África. Mas essa tropa que foi lutar na África, ela foi tomando consciência, que aquela guerra não podia ser vencida. Havia um impasse. A guerrilha, com exceção da Guiné, onde a guerrilha já estava vitoriosa na maior parte da Guiné, Portugal controlava apenas alguns enclaves militarizados. Em Angola e Moçambique havia um impasse. Portugal não conseguia vencer a guerrilha, nem a guerrilha Portugal. Estava aquilo ali conflitando, apesar que a cada ano a guerrilha avançava cada vez mais e mais. E a mortandade era grande. Os soldados portugueses que voltavam, aleijados, deficientes, era uma procissão em Fátima para agradecer não ter morrido. Enfim. E nesse contexto aí, uma grande parcela da oficialidade que combatia na África foi tomando consciência
que o regime não ia fazer a paz. Então é o seguinte, é preciso voltar e derrubar o regime. Né? E nós vamos negociar a paz. E para se ter uma ideia, por exemplo, Portugal gastava na época, que era uma fortuna para Portugal, 425 milhões de dólares. Tinha 150 mil homens combatendo na África. E nessa situação, o general Spínola, engasguei aqui um pouco com água, o general Spínola, que comandava as tropas na Guiné, e que era um general de prestígio, ele lançou um livro chamado Portugal e o Futuro, em que ele propunha a saída da África de forma gradual e segura, né, para lembrar aqui o que aconteceu na abertura política do Brasil, né, lenta, gradual e segura, e a redemocratização para modernizar Portugal, que era um país pobre e atrasado, e estava sem capacidade de investimento internamente, além da mentalidade salazarista, né, e dos que o cercavam, que era profundamente conservadora, queriam manter Portugal como um país agrário mesmo, né, naquela estrutura ali, forte influência da igreja. E esse livro teve grande repercussão. E isso é que vai fazer do general Spínola, posteriormente, um elemento importante no contexto. E a oficialidade intermediária, capitães, majores, né, tenentes-coronéis, começaram a se reunir. Surgiu o movimento das Forças Armadas, o MFA, e eles começaram a conspirar. E não se aproximaram dos civis. Não, o medo era o seguinte, olha, os civis são muito vigiados, comunistas, socialistas, a PIDE está em cima deles. Isso aqui não pode vazar. Me disse um primo da minha mulher, lá em Portugal, que era alferes do exército português, que combateu em Moçambique, foi inclusive ferido em combate, que eles faziam pichações nos acampamentos militares com tintas que não apareciam, digamos, à noite, e no outro dia que ela aparecia, não é? Fazendo propaganda contra a guerra. Então, esses oficiais se articularam só no meio militar, não é? Não quiseram contatos iniciais com os civis, com medo de que a coisa extrapolasse, que a repressão era muito violenta. Não é? E o primeiro sinal dessa insatisfação se dá em 16 de março de 1974, com a revolta do 5º Regimento de Infantaria em Portugal, lá no continente, na Europa. Só que essa revolta foi rapidamente dominada porque ela foi isolada. Então, o MFA, o Movimento das Forças Armadas, aprendeu com isso. Olha, quando nós desencadearmos, vai ter que ser uma coisa para não perder. Né? E aí começa a Revolução dos Cravos. No dia 25 de abril de 1974, e aí é o lado romântico da Revolução, um comando do Exército Português ocupa a Rádio Renascença, que era a rádio da Igreja Católica, era a única rádio ouvida em todo Portugal, e que coloca uma música censurada, né, que era do compositor Zeca Afonso, vamos dizer assim, o Chico Buarque português da época. E colocaram essa música para tocar, mas isso era a senha para as tropas saírem dos quartéis e ocuparem os pontos estratégicos do país. Não é? Então, eles ocupam a rádio, botam para rodar Grândola Vila Morena, que era uma música a respeito da revolta da Vila de Grândola, no Alentejo, que foi esmagada pelo regime, nos anos 50, e aí começou a rebelião. As primeiras tropas que partiram rumo a Lisboa saíram de Santarém, de Leiria, e não só ocupavam as saídas de Lisboa, não é? Ocuparam os aeroportos, os entroncamentos rodoviários, para não vir reforços de tropas que podiam ser leais ao regime. Não é? No centro, no norte e no sul, a vitória da Revolução começa a acontecer, ainda que houve impasses.
Houve segmentos militares que tentaram se opor, mas acabou havendo uma negociação, a revolta era muito forte, mobilizava os principais tropas. Inclusive, foi muito importante a adesão dos comandos da Amadora. A Amadora é uma região próxima de Lisboa, onde tem um quartel de comandos, tropa de elite do exército português e de combatentes experientes da guerra na África. Quando os comandos aderiram, a coisa ficou ainda mais forte. E é nesse contexto que Lisboa e Portugal acordam. Tanques nas ruas, principais pontos estratégicos da cidade ocupados, soldados em toda parte, ameaça de confronto, e a população começa a ir para a rua para apoiar a rebelião, apoiar a revolução. E no dia 26 de abril, ocorre a famosa Cena dos Cravos. Uma florista no Largo do Rossio tira cravos vermelhos e começa a colocar no fuzil dos soldados. Aí a população começa a tirar também cravos e fazer isso, E arrancavam também dos jardins, floridos, era primavera, as flores estavam brotando, e daí veio a Revolução dos Cravos. E a Revolução é vitoriosa. Nesse contexto, o que é que vai acontecer? Uma multidão vai ocupar as ruas, e aquela massa reprimida sai para a rua. O Partido Comunista vai para a rua, o seu jornal Avante, os socialistas põem a cara nas ruas, e explodem os conflitos trabalhistas e começam as invasões das herdades no sul, dos grandes latifúndios do Alentejo. E isso aí inicia um processo que não dá mais para controlar. E aquela oficialidade vai se dividir. O PS e o PCP, que eram os maiores partidos, estão nas ruas, começam a acontecer expurgos nas universidades, professores que eram ligados a minha esposa conta uma história, como eu falei, ela estava em Coimbra nesse momento, ela assistiu no Teatro Gil Vicente um julgamento desses. Pegaram professores que eram colaboradores do salazarismo e expurgaram, foram expulsos, mas ela disse que houve um negócio estranho. Funcionários que também eram informantes da PIDE foram perdoados porque eles eram pessoas humildes, oprimidas, não tinham como reagir a isso. São algumas situações que ocorreram das contradições do processo. E aí começa uma sucessão de governos. Portugal vai viver uma instabilidade a partir do 25 de abril até final de 75. Uma estabilidade muito grande. Governos se sucedendo. E quando ocorreu o 25 de abril, que as tropas cercaram o Palácio do Governo, onde estava o Marcelo Caetano, e milhares de pessoas foram para lá também, inclusive morreu uma pessoa que um agente da PIDE metralhou, foi aquela confusão. O Marcelo Caetano disse que ele renunciava e entregava o poder, mas não para aqueles capitães, majores, aqueles oficiais intermediários que estavam comandando aquilo. Ele queria que a hierarquia fosse respeitada, ele queria um general. Que general? Aí lembraram do Antônio de Spínola. O general que tinha escrito o livro Portugal e o Futuro, que era um moderado, não era nenhum revolucionário. Nós vamos ver que o movimento das Forças Armadas vai se dividir também. Ele era um centrista, reformista, e que vai montar um Conselho de Estado, com a participação de membros do movimento das Forças Armadas, e iniciar uma transição. Ele, inclusive, garantiu, Marcelo Caetano saiu dentro de um carro blindado, foi para a Espanha, e de lá veio para o Brasil. Chegou a dar aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como professor de Direito Constitucional. E nesse contexto todo, os Estados Unidos e a Europa foram apanhados de surpresa, apanhados dormindo. Tem um autor que diz o seguinte:
Quando a Revolução aconteceu em Portugal, a Europa e os Estados Unidos tinham saído para almoçar. Surpreendeu todo mundo. Ninguém esperava aquilo. Isso mostra a capacidade de organização clandestina do movimento das Forças Armadas em Portugal. Nem a CIA sabia de nada, ninguém sabia. Então, o que é que acontece? Os Estados Unidos ficam logo alerta quando vê os comunistas avançando sobre o poder. Os comunistas tomam as ruas de Lisboa. Porque tem uma grande base em Açores, em Portugal, americana, da OTAN. E essa base foi fundamental numa guerra que aconteceu um ano antes, a Guerra do Yom Kippur, entre Israel e os países árabes. Por quê? Israel foi surpreendido por um ataque que o exército egípcio atravessou o canal de Suez, rompeu a chamada linha Bar-Lev, que era a linha de defesa de Israel no Sinai, e ameaçou Israel. E o exército sírio também atacou nas colinas de Golã e ameaçou romper também as barreiras das colinas de Golã, porque os israelenses foram surpreendidos. O serviço secreto israelense falhou, tem até um filme sobre isso, de um agente egípcio que passou informações erradas, né, e não se sabe se foi de propósito ou não. E aí, nessa situação, Israel precisou de uma ajuda maciça dos Estados Unidos, o grande aliado. E os países europeus que tinham dependência do petróleo árabe não quiseram ceder seus aeroportos, suas bases. Né? A Espanha não quis ceder, a Grécia não quis ceder as bases mediterrâneas. Só Portugal cedeu os Açores. Os aviões americanos desciam nos Açores, reabasteciam e iam direto para Israel, levando munição, equipamentos militares. Pilotos judeus americanos desciam em Israel, pilotando aviões americanos, já com fardamento israelense, reabasteciam e subiu direto para as frentes de combate. Israel conseguiu reverter com ajuda maciça americana. E aí, nesse contexto, os americanos viram que a base de Açores era fundamental. E começam a se preocupar. Se os comunistas tomarem Portugal, nós vamos perder isso aí, vai ser complicado. E tinha a famosa teoria do dominó. Cai um país, começa a cair os outros vizinhos. Vinha a Espanha, vinha a Grécia, vinha isso, vinha aquilo. Era a teoria do dominó no Mediterrâneo, que foi a teoria que levou os americanos a intervir no Vietnã. Se o Vietnã caísse, ia cair o Laos, o Camboja, como caiu depois. Tudo isso. Então, essa questão era fundamental para os Estados Unidos. Então, nós vamos ver depois o papel dos Estados Unidos e da Europa nisso aí. Quais são as lideranças que emergem nesse contexto? São principalmente 3, civis, lideranças civis. Mário Soares, dirigente do Partido Socialista, Álvaro Cunhal. Mário Soares chega da França, onde era professor, e o Partido Socialista sai da clandestinidade, muito bem estruturado. O Álvaro Cunhal vem da União Soviética e o Partido Comunista também, muito bem estruturado na clandestinidade, bota a cara nas ruas. E o Sá Carneiro, um liberal, um social-liberal, eu digo social-liberal porque ele se apresentava como um liberal, queria um Estado liberal democrático em Portugal, mas com reformas sociais, etc. Essas são as 3 grandes lideranças, dos 3 grandes partidos, o PS, o PC e o PPD, que hoje é o PSD em Portugal. E é interessante, o primeiro-ministro de Portugal hoje é do Partido Socialista e o presidente é do PSD, que é o antigo PPD do Sá Carneiro. E os comunistas têm a sua representação no parlamento e tudo mais. No movimento das Forças Armadas, vão se destacar, além de muitos outros, naturalmente, o coronel Vasco Gonçalves, que era ligado ao Partido Comunista, o major Melo Antunes, que era social-democrata e vai ser o grande apoio dos socialistas no Exército, e o capitão Otelo Saraiva de Carvalho, radical, que vai se articular com a extrema-esquerda, com a esquerda populista, que vai para as ruas, ataca os comunistas, os socialistas, todo mundo. Quais eram as bases sociais desses grupos? Os comunistas tinham base principalmente no sul. Operários de Lisboa, de Setúbal, aquela região mais ou menos industrializada de Portugal. Portugal não era muito industrializado nessa época. Bancários e baixo funcionalismo público, aí eles dividiam isso com os socialistas também, e principalmente os camponeses do Alentejo, que era a massa
de camponeses assalariados, das grandes herdades, que é como chamava essas grandes propriedades do Alentejo, diferente do que acontecia no norte e no centro de Portugal. E os comunistas queriam uma central sindical, uma centralização sindical que os socialistas vão se opor, porque com isso eles tinham medo que os comunistas dominassem de cima para baixo o movimento sindical. E os socialistas defendem o pluralismo sindical, e com isso eles conseguem aminar por baixo os sindicatos, principalmente sindicatos de classe média, de bancários, de funcionários públicos, etc. E os conservadores se apoiam na igreja, nos pequenos e médios proprietários do norte e do centro, nos latifundiários do sul, nos banqueiros e nas grandes empresas ligadas ao comércio colonial. Então, essas três forças entram em luta em Portugal. Disputa pelo poder. Não é? Os socialistas tinham sua maior base na classe média urbana, na maioria dos oficiais intermediários das Forças Armadas, não é? Que haviam feito a Revolução e que eram a favor da descolonização, que vai entrar na pauta do dia. Entregar as colônias da África. Não é? A esquerda populista, e é interessante isso, ela tinha a sua base em moradores da periferia que não tinham habitação e que são estimulados a invadir as casas. Isso me lembra o MTST em São Paulo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Não é? Invadiam imóveis, só que isso vai provocar uma grande reação contra a esquerda. E aí mistura tudo, o Partido Comunista e a extrema-esquerda. Porque muitas dessas casas estavam vazias em tese, eram casas de imigrantes. Muitos que eram operários na França, na Alemanha, trabalhavam duro, economizavam para ter a sua casa em Portugal, para ir lá nas férias, para quando se aposentassem ir morar lá, e que mandavam dinheiro para Portugal, os seus parentes, etc. A reação dos imigrantes no mundo todo vai ser muito importante, como nós vamos ver. Portugal tinha um grande número de imigrantes nos Estados Unidos, até hoje em New Jersey, né, em Nova Jersey, em Newark, perto de Nova York, em Boston, Massachusetts, tem muito português, né, imigrante. Agora os brasileiros que migram para lá estão enturmados com os portugueses nessas áreas. Mas essas invasões de casas vão aumentar a resistência a isso. E o Spínola tentando se equilibrar, tentando fazer um governo moderado, mas havia um avanço das forças sociais reprimidas durante mais de 40 anos. E aí, essas invasões de terra no Alentejo, as invasões de imóveis nas cidades, a radicalização nas ruas e universidades, leva o Spínola a tentar um golpe. Ele já estava meio afastado do poder desde setembro. E quando chega em 11 de março de 75, ele tenta dar um golpe para controlar a esquerda e eliminar a esquerda das Forças Armadas. Ele escapou de ser preso. Quando ele chegou no quartel de Tancos para comandar, já estava tudo dominado pelos oficiais ligados à esquerda. Ele conseguiu fugir num helicóptero para a Espanha e o golpe foi controlado. E aí a esquerda praticamente ganha o governo. A ala de esquerda do movimento das Forças Armadas assume o governo, sob o comando principalmente do coronel Vasco Gonçalves, ligado ao Partido Comunista, e do general Otelo Saraiva de Carvalho, aliás, que era capitão, eles viraram general rapidamente. E aí eu vou contar uma piada que os portugueses contam, que nessa época as mulheres portuguesas eram as mais felizes do mundo, porque elas dormiam à noite com o soldado e acordavam de manhã com o general. Por quê? Porque o cara era capitão, daí um dia ele era general, e por aí ia. Um dia não era bem assim, mas mais ou menos isso. E aí o Otelo Saraiva cria uma organização militar que é o COPCOM, o Comando Operacional do Continente, para controlar o exército. Né? O Vasco Gonçalves assume o controle do governo, do Conselho de Estado, e isso tudo leva a uma preocupação da OTAN. Aí começa o zuzuzu. A OTAN vai invadir Portugal, estão concentrando tropas na Espanha, né? Só que
os analistas políticos da OTAN pensaram o seguinte: se houver a invasão, nós vamos unir a esquerda, a direita, todo mundo em Portugal, para se defender. Principalmente se a invasão vier da Espanha, o inimigo histórico de Portugal. Então, isso aí deteve o avanço da OTAN, né? Tem um detalhe que vai ser fundamental para reverter esse processo. O movimento das Forças Armadas, desde o seu início, tinha no seu programa que haveria eleições livres, sem fraude, pela primeira vez em Portugal, porque em vários momentos houve eleições, em 58, por exemplo, o general Humberto Delgado quase derrota Salazar, não derrotou por fraude, né? Teve que se refugiar na Espanha e foi assassinado depois, e houve aquele sequestro de navios de militares que fugiram até para o Brasil, né, naquela época, e eles tinham isso, esse compromisso. E apesar do poder estar na mão da esquerda do movimento das Forças Armadas, eles tinham que fazer a eleição. E aí, aquilo que muitos portugueses chamam o Portugal profundo vai aparecer nas eleições. Para se ter uma ideia, as eleições realizadas no dia 25 de abril de 1975, não era obrigatório o voto. 91,7% da população vai votar. Em peso, né? As famílias inteiras em Portugal estavam acompanhando tudo aquilo. Nos almoços se discutia política. Foi votar a avó, o tio, o filho, o neto, todo mundo. Um votava no Partido Comunista, outro no Socialista, outros no CDS, outros no PPD. Todo mundo foi votar, né? A minha mulher conta que uma tia dela, né, irmã da avó dela, a avó dela já tinha falecido, bem velhinha, votou na extrema esquerda, no MRPP, Movimento Revolucionário do Partido do Proletariado Maoísta. Aí foram, mas como a senhora votou nela? A resposta dela era aquele lado, digamos, alienado de quem nunca tinha votado livremente, né, e discutido política. Ela disse, eu fui votar neles porque, coitadinhos, ninguém queria votar neles, eu votei neles. Né, mas primos delas e toda a família toda se dividiu. Mas foram votar. Com esse comparecimento de mais de 90%, o Partido Socialista teve 37,9%. Né? O PPD, o Partido Popular Democrático, liberal, né, meio liberal, social, democrata, então, teve 26,4%. O Sá Carneiro. O Partido Comunista teve 12,5%. Aí a chamada esquerda populista, né, a esquerda mais extremista, teve 4,1%. Os conservadores, 7,6%. Ou seja, o povo português nas urnas mandou um recado. Não queremos a volta da ditadura salazarista e não queremos uma ditadura comunista em Portugal. Queremos um Estado democrático, de direito, social-democrata, ou o que for. É o que sai das urnas. E aí o próprio movimento das Forças Armadas começa a recuar. Nós não vamos ir contra o povo, a população toda. E aí os militares de centro, que haviam participado da Revolução, que haviam lutado na África, que tinham comando, também começaram, não, vamos reagir. Vamos reagir e nós temos o povo do nosso lado. Né? E isso vai começar a acontecer. Né? E por que isso aconteceu? De que maneira isso se deu? Os comunistas não entenderam uma coisa, né? E a esquerda em geral, ela estava muito centrada em Lisboa. Né? Lisboa era esquerda. O sul, o Alentejo era esquerda. Mas o centro, o norte de Portugal não era. A propriedade no centro e no norte de Portugal era toda pequena e média, de familiar, de camponeses, conservadores e profundamente religiosos, e que passam a se opor àquilo que estava acontecendo em Lisboa. E a população cansando daquela, sai governo, entra governo, né? A economia deteriorando, né? Tomaram fábricas, tomaram as propriedades, os proprietários saíram, mas depois houve dificuldade de continuar tocando, não havia empréstimos mais para financiar mais nada, os bancos foram nacionalizados no período Vasco Gonçalves, né, bancos, fábricas, etc., né, estatizados. E aí, o que é que acontece? Portugal só não degringolou
totalmente economicamente, porque tinha grandes reservas de ouro, e esse ouro foi usado. O turismo caiu em Portugal, que é uma das principais fontes de renda de Portugal, ou a principal. Né? Portugal hoje é um polo turístico internacional, muito grande, né? Da Europa inteira. A Europa inteira, você anda por Lisboa no verão, na primavera, é inglês, alemão, francês, espanhol, tudo por lá, Lisboa, Algarve, todo Portugal. Então, diante disso, a bandeira como reforma agrária era uma bandeira ligada ao Alentejo, ela não entrava no resto do país. E a reação se dá. E aí a igreja se sente forte. O arcebispo de Braga faz um pronunciamento, a igreja começa a se mobilizar, os padres nas aldeias, nas vilas, começam a encerrar as missas, Deus dos livres dos comunistas. E a população respondia em seguida, amém. Então, começou uma reação muito grande. E aí houve um caso interessante. Rio Maior, no centro de Portugal, os camponeses, produtores de alimentos, bloquearam as ferrovias, estradas, por aqui não passa mais nada para Lisboa. Né? A minha mulher, que estava em Portugal nesse momento, ela conta que botaram uma faixa lá. Daqui para cima é Portugal, daqui para baixo é Cuba. Né? Não vai passar mais nada para Cuba. Não passavam os alimentos. Né? Começaram a bloquear Lisboa e o Sul. E houve alguns erros, por exemplo. Né? O Partido Comunista Português, com Álvaro Cunhal, ele desprezou essa população e o resultado das eleições. Ele chegou a fazer um discurso que não haveria parlamento em Portugal. O poder era o poder que estava na mão do povo, das ruas, etc. Ora, isso assustou também uma grande parcela da população que achou o seguinte, vão substituir uma ditadura por outra. Então, a reação começou a ser muito grande contra tudo que estava acontecendo. E a extrema-esquerda radicalizou. Invadiram a Rádio Renascença da igreja e tomaram. Agora é dos trabalhadores, está na nossa mão. O jornal A República, que era um jornal do Partido Socialista importante, que já vinha desde antes do salazarismo, aproveitando qualquer brecha na censura para criticar o regime, etc., fez parte da resistência, foi tomado. Né? Então estava tudo caindo na mão ou da extrema-esquerda ou do Partido Comunista. O populismo no Exército também, indisciplina, que levou a uma reação da oficialidade que passa a ter uma postura mais moderada. Olha, isso está tipo assim, isso aqui está virando uma esculhambação. Mais ou menos isso aí. E começam a tentar controlar, começa a haver assembleia de soldados, sargentos, aí isso lembra um pouco aquele período João Goulart. Inclusive foram detectados, né, em pesquisas, depois historiadores relatam que foi detectado nessa extrema-esquerda que insuflava tudo isso, ex-agentes da polícia secreta atuando, né, operando nisso aí para confrontar, acreditando numa correlação de forças a seu favor, se houvesse confronto. Né? E diante disso, os socialistas passam a liderar o movimento anticomunista, e não os conservadores. Isso foi importante, porque havia também uma resistência aos conservadores, no sentido, nós não queremos a volta do regime. Né? Então, os socialistas passam a ser o polo de resistência. E os Estados Unidos mudam de posição. O Kissinger, que é tido como um grande diplomata, na minha opinião, ele cometeu muitos erros. No Vietnã, ele saiu e os vietnamitas perderam o Vietnã, o Laos, o Camboja, tudo. Né? Negociou aquele acordo para tirar os americanos, mas entregou tudo. Em Portugal, ele sempre procurou apoiar a direita, a extrema-direita. Né? Apoiava grupos que estavam se concentrando na Espanha, de portugueses, para invadir Portugal, portugueses de direita, etc. Né? Os imigrantes, mandando dinheiro agora para fortalecer os grupos anticomunistas, por causa das invasões de casas, que muitas eram desses imigrantes. E aí os Estados Unidos muda de posição, e a Europa social-democrata também, né? A Alemanha, até porque o Mário Soares se filia à Internacional Socialista e passa a ter ligações com os social-democratas da França, da Itália, da Alemanha, e começam a receber dinheiro também. A mudança de posição dos Estados Unidos é interessante pelo seguinte,
Após a Segunda Guerra Mundial, os americanos apoiaram os partidos de centro, porque eles não podiam apoiar partidos de direita. Né? Fascismo, nazismo tinham sido derrotados. Então, eles apoiaram democratas cristãos, socialistas, social-democratas, contra o avanço dos comunistas, principalmente na Itália e França, e Grécia. E Portugal, eles queriam fazer o que eles fizeram na América Latina. Apoiaram aqui regimes militares, na época da Guerra Fria. Então, eles resolveram apoiar os socialistas, e aí esses passaram a receber dinheiro, apoio, e isso se deve ao embaixador americano em Portugal, Carlucci, que rompe com a tese do Kissinger e consegue influenciar o presidente Ford, o Nixon já tinha saído, a mudar essa posição. E isso foi considerado importante pelos analistas da época. Né? E no dia 25 de novembro de 75, em setembro, Vasco Gonçalves já tinha caído. Ele que tinha ascendido em março. Né? Já tinha sido afastado. No dia 25 de setembro, um grupo de paraquedistas de um dos quartéis dominados pelos grupos de esquerda tenta se rebelar. E uma rebelião, basicamente, de soldados, sem participação da oficialidade. É aí que surge um coronel que já era general, Ramalho Eanes, que havia participado do processo inicial da Revolução como coronel, que esmaga esse movimento e aí aproveita, começa a afastar do comando de tropa, da estrutura do Exército, das Forças Armadas, os militares de esquerda. E começa a colocar tudo sob comando dele. E se destaca aí o Major Melo Antunes também, com o Grupo dos Novos, um grupo de oficiais que montou uma articulação principalmente com as tropas do centro e do norte de Portugal, já que o centro da esquerda era Lisboa, que também reage a isso. Controlando a situação no Exército, quem tinha o controle da Assembleia Constituinte? Que estava em curso. Enquanto isso, a Assembleia Constituinte rolando lá. Né? O PS tinha saído vitorioso das eleições com o PPD, né? Partido Popular, Sá Carneiro e Mário Soares. Então, eu diria que houve uma opção portuguesa de rejeitar a tradição autoritária da direita e a necessidade de vencer, né, o desafio do que era uma esquerda autoritária também. O Álvaro Cunhal tinha vindo da União Soviética. O Partido Comunista Português era talvez o último partido stalinista da Europa, porque nessa época avançava o eurocomunismo na Itália, na França, na Espanha, né? E inclusive esses partidos não apoiam algumas propostas, algumas teses do PC em Portugal. Isso é um problema. Né? Com financiamento e apoio Professor, Deu uma falha, professor. Parou em financiamento. Liga o áudio aí, Elcio. Voltou. Onde eu parei que falhou o microfone? Porque eu, às vezes, não vejo aqui. Nós estávamos, né, falando na questão de que os socialistas com apoio internacional começaram a crescer mais eleitoralmente, assim como também outros grupos liberais, né, social-liberais e liberais. E, dentro disso, a situação começa a se estabilizar e Portugal começa a caminhar para o que é hoje. Um Estado democrático de direito, pluralista, né, com ampla participação da população através do voto. Hoje o parlamento português é dominado pelo PS, Partido Socialista, e pelo Bloco de Esquerda, que é um partido fora do Partido Comunista, mas que coliga com o PS, apesar que é muito crítico também. E o PC tem os seus deputados, como tem também o
o PPD, que hoje é o PSD, né? O presidente de Portugal é do PSD, né? O Rebelo, Marcelo Rebelo, e o Antônio da Costa, o primeiro-ministro, é do Partido Socialista. Né? Há um certo, uma divisão ali de poderes, apesar de que eles todos são muito próximos. Né? E o próprio Partido Comunista atua mais moderado hoje. Bom, concluindo, eu vou citar aqui algumas coisas rápidas para a gente ter uma ideia melhor. Eu achei interessante o historiador Kenneth Maxwell, que é um brasilianista americano, que escreveu, inclusive, um livro sobre a Inconfidência Mineira no Brasil. Ele disse o seguinte, né? Ele fez a seguinte observação no seu livro Império Derrotado, que é para mim, é um dos melhores dessa bibliografia sobre esses acontecimentos. Ele diz o seguinte: em Portugal, quem venceu foram os girondinos, comparando com a Revolução Francesa, não os montañeses ou jacobinos. E comparando com a Revolução Russa, ele diz o seguinte: quem sobreviveu foi Kerensky, e não Lenin. Né? Ou seja, o Mário Soares foi o Kerensky português, mas que ganhou, não perdeu. Né? E Álvaro Cunhal, o Lenin português, foi quem perdeu. Então, dessa forma, moderados e social-democratas foram os vencedores e construíram o Portugal democrático, vencendo propostas autoritárias da direita e da esquerda. Né? Agora, olha aqui alguns pronunciamentos que eu acho que representaram erros e outros que leram a realidade melhor. Né? Por exemplo, Álvaro Cunhal, num dado momento, ele disse o seguinte, numa entrevista à jornalista Oriana Falati, que foi famosa na época pelas matérias que ela fez sobre o Vietnã e sobre a revolta no México, que resultou no famoso massacre da Praça de Tlatelolco das Três Culturas. Ele disse: estou a dizer-lhe que as eleições não têm relação com a dinâmica de uma revolução. Prometo-lhe que não haverá parlamento em Portugal. Isso assustou muita gente. O Mário Soares diz o seguinte, numa carta ao general Costa Gomes, que também, num dado momento, foi importante para controlar a situação, e que todos vinham da Revolução. Nenhum deles podia ser acusado de ser fascista, nem o Mário Soares. Né? O general Vasco Gonçalves pretendeu fazer crer ao país que o dilema que se apresenta perante nós é o de revolução ou contra-revolução. Nós recusamos esse falso dilema simplista e deformante da realidade portuguesa. O Mário Soares diz isso. E ele diz mais o seguinte: palavras como revolução, reforma agrária, poder popular, nacionalização, etc., têm, obviamente, grande poder mobilizador, além de valor e peso político que não menosprezo, mas sozinhas não bastam para lidar adequadamente com situações reais. Então, eu diria que, num certo sentido, os socialistas leram a realidade portuguesa melhor. Enquanto estava vendo aquela agitação toda, eles esperavam as eleições e se organizavam, trabalhavam, né? E aí conseguiram avançar nesse sentido. E hoje, Portugal, que era um país pobre e atrasado, eu conheci Portugal, país pobre e atrasado, eu estive lá um pouco depois já desses acontecimentos, mas ainda pegando a fumaça da situação, e conversei com muita gente, mas eu cheguei a ver um Portugal pobre e atrasado, né, com uma infraestrutura pobre. Hoje, Portugal é um país moderno, desenvolvido, com tecnologias modernas, né, e que tem desempenha um papel importante no contexto da Europa. Né? Então, seria isso aí, eu encerro por aqui para abrir espaço para perguntas e comentários, se for o caso. Professor Elcio, muito obrigada pela sua excelente explanação. E antes de eu fazer algum comentário, eu tenho a impressão que o José Maria Quadros pediu... Alencar pediu a palavra, não sei se estou enganada. Ele está aí, não, né? Alencar? Sim, o Alencar. Eu não sei, ele fez assim, eu tinha a impressão que ele estava pedindo a palavra. Mas, pode ter saído rapidamente. Mas enquanto ele não vem, não se apresenta,
Eu realmente aprendi muito com a tua explanação, sobretudo o pós-revolução, porque nós estamos acostumados até, como chamam de fase romântica, né? Até 74. Depois a gente não consegue, a gente não consegue estudar. Eu, pelo menos, que não sou desse período, de professora desse período, não avancei nessa leitura. E eu achei muito interessante a análise que tu fizeste. E o que eu quero comentar aqui é que, naquele livro que nós chamamos, O Imenso Portugal, Estudo Luso-Amazônico, tem um artigo meu e do João Arnaldo, que deve estar aqui, que nós escrevemos sobre o Bar Portugal, que foi um bar que foi inaugurado no início do século XX, né, que era um bar que deveria funcionar somente um dia, que era o dia da comemoração da República. E é muito interessante a gente ver, nesse momento, nesse primeiro período, porque tu dizes que até 20 a República Portuguesa ela estava muito instável, né? E a gente consegue perceber, nesses acontecimentos, nesses festejos, que os portugueses residentes aqui no Pará, em Belém, eles fazem questão de fazer comemorações, celebrações em prol da República Portuguesa. Era como que se quisesse dar um recado aos irmãos portugueses em Portugal. Nós estamos aqui no Brasil, mas nós celebramos a instalação da República. E é muito interessante. Esse artigo, nós conseguimos ver ainda quando os portugueses, a Portugal teve que mandar tropas, né, para a Primeira Guerra Mundial, né, e como é que isso veio refletir na Amazônia, quer dizer, indo os jovens, não somente do Pará, mas também jovens portugueses que iam também do Amazonas, e até do Maranhão também. Mas é muito enfático a defesa da República. Se o Arnaldo ainda estiver por aqui, ele poderá comentar isso um pouco mais. Mas, para mim, realmente foi uma situação, foi um período de muito sobressalto para os portugueses. Esse período, eu acho que até 20, em relação à República. E em relação à queda, à extinção da ditadura salazarista, fazemos muito um link, né, com o que estava acontecendo aqui no Brasil, com a ditadura varguista. E como é que isso vai refletir? Tu que também foste professor de Brasil republicano, deve ter enfocado muito essas questões em tuas aulas. Tá? Então, eu quero deixar aqui expresso... Meu microfone que saiu mais uma vez, caiu mais uma vez. Tá, eu já entendi. O meu muito obrigada, Elson, por nos colocar dentro de um contexto, de uma análise em que os grupos políticos estão aí se degladiando, o papel das Forças Armadas, isso é muito importante, para que a gente pense a história do Brasil, não somente a história do Brasil que se viveu, mas a história do Brasil que se está vivendo. Isso é muito interessante. Agora, eu passo a palavra para quem quiser se pronunciar. Pode só abrir o microfone e fazer a pergunta, se quiser. O Antônio José está dizendo que saiu porque ele foi dar aula, né? Povo da UFPA. O José Carlos também parabeniza. Alguém mais quer? Pode abrir o microfone.
Eu gostaria de fazer um comentário muito breve. Meu nome é André Oliveira. Pode ser? Pode sim, esteja à vontade. Parabenizar o professor Elcio pela palestra. Eu realmente não tinha ideia da extensão dos tumultos que ocorreram após o triunfo da Revolução. Realmente houve, acho que é comum em todo processo revolucionário, idas e vindas, né? Mas, no final, me parece, eu queria saber a opinião do... Aliás, ele já adiantou um pouco, né, do professor Elcio, que o saldo foi positivo, porque a democracia do tipo liberal se consolidou em Portugal. Hoje nós temos um governo lá, eles apelidam de geringonça, né? Porque reúne vários partidos, a maioria partidos de esquerda, mas consegue funcionar, né? Uma coligação improvável, mas que funciona. Enfim, de certo modo, o Elcio já respondeu, dizendo que os moderados haviam triunfado, né? E uma pergunta que eu gostaria de fazer para o professor Elcio qual é o tamanho do Partido Comunista Português hoje? Ele tem alguma informação? Ou tem uma representação, vamos dizer, só residual? Ele gostaria de saber se ele tem alguma informação sobre isso. Obrigado. Parabéns pela palestra. Obrigado. Sim, é interessante, né? O Mário Soares, ele foi muito articulado internacionalmente, pegou apoio internacional, colocou Portugal na União Europeia, ele conseguiu controlar essa situação e ascender, mas ele se revelou um mau administrador. E isso houve depois um certo crescimento do Partido Comunista, mas que não chegou ao poder eleitoralmente. Porque quem ele abriu espaço para o PPD, o PSD, o Sá Carneiro depois vai ser primeiro-ministro, depois o CDS, o Centro Democrático Social, que era o Diogo Freitas do Amaral, também. Mas hoje entrou em queda, porque a partir, veja bem, da queda que o pessoal chama de a queda do Muro de Berlim, mas o fim da União Soviética, dos países comunistas do leste europeu, né, os partidos comunistas entraram em recesso, principalmente na Europa. E em Portugal ocorreu isso. Mas ele tem presença no parlamento, não sei te dizer quantos deputados ele tem, mas é uma representação mais ou menos pequena, porque tem o bloco de esquerda. O bloco de esquerda, digamos hoje, pega aquela esquerda, a esquerda do Partido Socialista, né, que é um grupo de jovem, bem jovem, né? Eu, quando estou em Portugal, eu vejo sempre uma TV lá que aparece os discursos no parlamento, os debates, e o pessoal do bloco de esquerda fala muito bem, discute muito profundamente as questões, né? E aí eles estão conseguindo superar o PC nesse sentido, que é um partido antigo. Agora, é isso que você falou, Portugal hoje é uma sociedade democrática, pluralista, o parlamento tem várias tendências dentro dele, né? Mas ainda forma majoritariamente o bloco que caminha da centro-esquerda até a centro-direita. Né? É o PSD, que é o antigo PPD, do Sá Carneiro, que morreu num acidente de helicóptero por volta de 80, por aí, 80 e pouco, e o 81, 80, e o Mário Soares já morreu também, mas o PS, né? Mas o bloco de esquerda faz parte do governo. E o PC não. O PC vota pontualmente no que lhe interessa e é contra em outras situações e tal. Mas diminuiu em relação ao que foi, né? No pós-74, no pós-25 de abril. Apesar de que, como eu falei, posteriormente ele teve um pequeno crescimento eleitoral, quando o Mário Soares, as pessoas começam a cansar, né? De uma figura, e o Mário Soares, realmente, apesar de ter sido um grande articulador político, ele não se revelou tão bom administrador. E aí ele vai começar a ceder espaço para a direita e um pouquinho o PC na época. Elson, então, o uso do cravo como símbolo revolucionário
foi uma coisa assim aleatória, espontânea. Sim. Começou com uma florista no Largo do Rossio, que havia carros do Exército, jipes, caminhões de combate lá estacionados, e ela começou a botar, as pessoas botaram. Lisboa tem áreas floridas, né, o Parque Eduardo VII, e na primavera vai florir tudo. Aí as pessoas começaram a tirar, não era só cravos, rosas, né, e tal, mas muitos cravos nessa época Então botavam cravos vermelhos na ponta dos fuzis. E houve acontecimentos dos mais diversos. A população, por exemplo, atacou, a população mesmo, atacou o quartel da PIDE, da Polícia Secreta, Polícia Política, porque na véspera foram soltos os presos políticos. E quando eles saíram da prisão, muitos jovens, alguns, saíram assim, abatidos, né? Muitos tinham sido torturados até naquela madrugada. E aí a população se revoltou na manhã seguinte, no dia 26, atacaram o quartel da PIDE, teve um agente da PIDE que morreu apedrejado na rua. E depois, cerca de 1.500 agentes da Polícia Secreta foram para a prisão, ficaram presos muito tempo, né? Então, tem uma série de detalhes nisso aí. A reação foi muito forte. O regime era muito opressivo, né? Enfocar no mês de abril, que é verdade, né? A primavera, isso falaste agora, também me sacou aqui, a primavera. Enfocar a Revolução dos Cravos, para nós, né, pouco atentamos para essa importância, porque não é só Portugal. Tu mostraste aí que mexe com os Estados Unidos, com a Rússia, com a Espanha. Sim, a União Soviética jogou muito dinheiro para o Partido Comunista também, mas os Estados Unidos e a comunidade europeia apoiaram os partidos de centro. Os Estados Unidos depois, né? Depois. No começo ele tentou investir na extrema-direita, mas não deu certo. Pois é. Pra gente... Olha, só um detalhe, o Luiz Mota, que é professor na Universidade do Rio de Janeiro, né? Está pedindo a palavra ali. Meu primo também, viu? Eu conhecia de nome, né? Aí eu estava querendo ligar, mas Luiz Mota estava... Não é o Luiz Mote, tem um Luiz Mote também. Não é o Mote, que é da Bahia. O teu é o Mota, né? Não, é diferente. Bahia, é Mota. Aí eu estava querendo ligar, meu Deus, de onde que... Agora, obrigada por me lembrar, professor, muito obrigada por estar presente nesse momento. Eu queria agradecer a palestra aqui do Elson, foi maravilhosa, didática, eu aprendi muito. Eu conheço muito mais assim, uma análise teórica da queda dos regimes do Mediterrâneo pelo Polantzas, naquele livro dele, Crise das Ditaduras, onde ele até enfatiza bastante a questão de Portugal e Grécia. Espanha menos, inclusive o Franco ainda estava vivo, ou ainda estava naquele processo ainda de transição na Espanha, né, que demorou um pouco mais, né? Exatamente, a Espanha foi mais lento, né? E obrigado, eu acho que algumas observações, quando você falou da onda, né, do Zambimbi, eu desconhecia muito, mas eu dei aula com as pessoas do MEPLA, o MPLA, uma época na Fundação Getúlio Vargas, e até uma senhora dirigente do MEPLA fez elogios ao Zambimbi. Depois eu fui pesquisar um pouco mais a origem dele, e da UNITA era maoísta, no início, naquelas cisões entre a União Soviética e a China. A UNITA, o que veio se formar da UNITA, que parte veio do MEPLA, foi realmente aderir uma linha chinesa que depois, com o tempo, foi perdendo esse sentido, né? O Partido Comunista Português, só uma observação, ele tem força, mas hoje é no interior de Portugal, sobretudo a região Campônia. E eu estou com 10 deputados agora, isso até deu uma pesquisada aqui, e tinham 15 deputados. Eu sei que ainda, na legislação passada, né, de 15 caiu para 10, eles alteram 13, 14 nessas legislações, mas ainda é o partido comunista mais influente ali dessa região, né, da Europa Ocidental como todo. Se comparado à França, que foi muito forte, né, e da Itália, muito forte, mas hoje praticamente são pequenos, né, e ele tem um partido de maior atuação
nessa região. Só fazendo essas observações aí, parabéns, Elson, gostei muito, viu? Obrigado, Luiz. Essa palestra, ela fica gravada no Instagram, não sei se também no YouTube. No YouTube, a menina me falou aí da cátedra. Né? No YouTube. Também. Eu, inclusive, vou querer o link que eu vou remeter para algumas pessoas, inclusive em Portugal. Tá. Me remeta aí que eu vou distribuir para grupos. Então, eu penso muito, Elsa, eu pensei muito, porque assim, né, a gente, como eu falei há pouco, a gente estuda, fala até 74, depois a gente larga de mão, né, sobretudo quem não dá aula de moderna, contemporânea, larga de mão. Mas eu penso muito, quando se fala na Revolução dos Cravos, para os estudantes do ensino médio. Quando eles estão estudando a ditadura desse período de Vargas, né, o franquismo, o salazarismo, né, eles chegam também até aí, mas eles não sabem além disso. Foi uma revolução só, aí não sabe mais nada. Então, eu acho que a tua palestra vai ajudar muito esses estudantes que podem acessar, e assim também como vai ajudar todos nós, professores, que quisermos saber um pouco mais. Por isso também, nesse momento, alguém mais quer fazer uma pergunta para o Elson? Professora? O José Carlos tem. Ele está perguntando qual a relação hoje de Portugal com suas ex-colônias africanas diante do grande mal causado a estas. Veja bem, várias potências entraram, né? No primeiro momento, por exemplo, Cuba e a União Soviética tiveram muita influência sobre Angola, mas hoje já nem tanto. O Brasil, na época, ainda no regime militar, o governo Geisel, reconheceu logo a independência de Angola. E o Brasil entrou lá, hoje tem muitas empresas brasileiras em Angola, atuando em Angola, até a Igreja Universal está lá e está dando problema. Mas Moçambique tem uma influência... Foi fechadas agora, recentemente. Exatamente. Vi a matéria. Os pastores angolanos se revelaram que os pastores brasileiros ficavam com todo o dinheiro e aí deu problema. Mas aí, Moçambique tem uma influência da África do Sul, né, que é vizinho, ali tem uma influência também da África do Sul. A Guiné é pobre, né, das 3 colônias era a mais pobre. Na Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, ali já tem mais laços com Portugal mesmo. Né? Portugal deve ter mantido alguma coisa lá, mas outras potências entraram. Por exemplo, o petróleo de Cabinda, em Angola, é explorado pela Standard Oil, né? Que já estava lá também. Então, e aí o Luiz Mota falou na questão do apoio chinês. A China, num dado momento, apoiou também a FNLA, do Holden Roberto, que atuava muito em Cabina, com o MPLA, e protegiam as refinarias da Standard Oil. Lá teve, quer dizer, tudo isso aí. Por quê? Porque aquilo gerava dinheiro, que financiava também a guerrilha, né? E os países africanos em volta, por exemplo, a FNLA do Holden Roberto era apoiada pelo Zaire, não é? Outros apoiaram o MPLA. A África do Sul chegou a invadir Angola e os cubanos foram para lá e confrontaram com os sul-africanos. Quer dizer, tudo isso. Mas hoje é outra situação. Nós tivemos em Angola, por exemplo, o governo do Eduardo dos Santos, que substituiu o Agostinho Neto, e ele viveu na União Soviética e teve uma filha com uma russa, a famosa Isabel dos Santos, uma das mulheres mais ricas da África. O pai dela no governo, ela pegou o que pôde, do petróleo de Angola, do diamante de Angola, do ouro de Angola. Angola é a colônia mais rica. Terras férteis, produzindo café e outras coisas, cereais. Hoje ela é riquíssima. Tentou até entrar no leilão das teles aqui no Brasil, mas aí ela olhou assim e acabou saindo fora. Mora em Londres, né? Poliglota, fala russo, inglês, português. Quer dizer, muitos desses regimes depois entraram num esquema de corrupção muito grande e abriram, né? E com o fim da União Soviética também, houve uma queda desse apoio, e aí
todos eles se tornaram países capitalistas, sem muita capacidade de investimento, tem muitas multinacionais atuando lá. Principalmente Angola, que é a mais rica, depois é Moçambique. A Guiné é muito pobre, ninguém tem muito interesse na Guiné. A Guiné, ultimamente, estava dando manchete nos jornais pelo tráfico de drogas, era um entreposto do tráfico da América Latina para a Europa. Né? Era a Guiné-Bissau portuguesa, que foi apoiada pela Guiné-Conakry, né? No processo de luta pela independência. Cabo Verde se separou da Guiné também, mas são regiões mais pobres. Né? Elson, eu acho que o Sarmento também quer fazer uma pergunta. Estou vendo aí uma mãozinha levantada, é isso, Sarmento? Boa tarde, professora Nazaré. Boa tarde. Eu queria agradecer, obrigado, professor, pela palestra, professor Elson. Para mim está sendo de muita valia, né? Eu sou professor da rede pública aqui em Barcarena, então está sendo muito importante. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, professor. Estou falando, né, que a ditadura ela trouxe muitos problemas, né, para Portugal. Dentre eles, problemas econômicos, né? E eu fico me perguntando e pergunto para o senhor, após a Revolução, né, qual o meio que Portugal procurou para se erguer economicamente, né? Já que ele não contava mais, né, com suas colônias, com Angola, que era riquíssima. O senhor falou que Portugal era um país pobre até então, né? Então, como é que Portugal se ergueu diante disso tudo, né, após essa revolução? Obrigado. Veja bem, principalmente com o apoio da União Europeia. Portugal entrou na União Europeia e a União Europeia jogou bilhões lá, fundo perdido, para modernizar a infraestrutura de Portugal. Hoje, Portugal é um país que tem estradas espetaculares, né? Tem uma infraestrutura de turismo espetacular. Isso aí, grande parte foi fruto de investimentos a fundo perdido da União Europeia. Por quê? Para levantar Portugal e encaixar Portugal na economia da União Europeia. Portugal vamos dizer, na divisão do trabalho na Europa, Portugal trabalha com turismo, com exporta vinho, né, azeitona, uma série de produtos lá agrícolas, e tem algumas fábricas modernas. A Embraer brasileira tem uma fábrica de componentes para aviões em Évora, né, no sul de Portugal, né, e outras empresas lá, estaleiros, né, produzindo barcos, etc., navios grandes, enfim. Mas, em grande parte, os ricos de Portugal, que acumularam muito dinheiro na exploração colonial, fugiram nessa época da Revolução. Depois, alguns voltaram, mas outros não. Os grandes banqueiros de Portugal também, que perderam seus bancos na época, né, depois conseguiram retomar alguma coisa, tal, mas, em grande parte, hoje, é o capital da Alemanha, da França, capital inglês, né, investe muito em Portugal. A construção civil, por exemplo, desenvolveu muito em Portugal, porque, além dos imigrantes comprarem imóveis lá, o desenvolvimento da infraestrutura turística, hoje é interessante. Muitos ingleses, alemães se aposentam e vão morar em Portugal, porque é um país mais quente, né? É um país bonito, gostoso. Portugal tem uma culinária excelente, né? E a região do sul, o Algarve, por exemplo, onde as águas são mais quentes. Portugal inteiro tem belas praias, né? Portugal está de frente para o oceano e o sul para o Mediterrâneo. Aliás, para o oceano ainda antes de entrar no Mediterrâneo, antes do Estreito de Gibraltar. Mas as águas quentes do Mediterrâneo já entram por ali. As praias do norte são bonitas, mas são frias, água gelada. No sul, que é mais quente, o Algarve, é só inglês, quase alemão, comprando as casas, morando lá, aposentados, e o turismo nessa área. Lisboa é uma cidade muito bonita, né? Uma cidade antiga, que tem bairros por século. Você tem a Alfama, por exemplo, é um bairro medieval. Você tem o bairro Alto, é um bairro do século XVII. Né? Aí você tem aquela área famosa da Avenida da Liberdade, do Rocio, da Praça do Comércio, é um bairro do século XVIII, reconstruído pelo Marquês de Pombal,
após o terremoto. E diga-se de passagem, o ouro do Brasil, né? Reconstruiu tudo aquilo ali. Então, Lisboa é uma cidade bonita, atrai muito turista, e tem uma infraestrutura turista muito boa, né? Então, basicamente isso. A entrada de Portugal na União Europeia resgata Portugal dessa crise, porque durante o processo da Revolução, que desestruturou em grande parte a economia, Portugal só não entrou em colapso por causa das grandes reservas de ouro que tinha. O salazarismo acumulava ouro, né? E esse ouro foi vendido e com isso eles conseguiram, durante aquele processo de conflito, conseguiram pagar os militares, pagar o funcionalismo público, tudo, senão ia ser um caos, né? Mas, no fim, Portugal ficou desarmado. E aí? Como modernizar? E o Mário Soares foi o grande artífice disso, né? Ele articulou a entrada na União Europeia, e aí vieram investimentos a fundo perdido, que quer dizer que não endividaram Portugal, porque a União Europeia tinha interesse em modernizar Portugal para as estradas portuguesas, por exemplo, que eram estradas ruins, estreitas, hoje são autoestradas espetaculares. Mas por quê? Os transportes que vêm, os ferrovias, os transportes que vêm do resto da Europa, poderem pegar as coisas e levar, e trazer para vender, né? E é interessante, por exemplo, eu conheci o metrô de Lisboa com poucas linhas, velho, sujo, não tinha dinheiro nem para modernizar. Hoje, o metrô de Lisboa é amplo, muitas linhas novas cresceram, você pega no aeroporto o metrô e vai para qualquer lugar, e por aí sai. E modernos, né, novos, mas essa modernização de infraestrutura foi em grande parte jogada pela União Europeia. E digo mais, teve uma época, por exemplo, em Portugal, que havia muitos russos, ucranianos, porque quando caiu o leste europeu, os regimes no leste europeu, e a União Europeia financiou isso, eles foram para lá. Era quem trabalhava de operário nas estradas, isso e aquilo. Na família da minha mulher, por exemplo, eu conheci uma moça russa que trabalhava como doméstica lá, na casa de uma tia, lá da minha mulher. E eu conversando com ela era professora de matemática na União Soviética, mas não tinha mais de onde tirar dinheiro, não tinha mais salário para receber, e migrou lá com o marido foi trabalhar na construção civil, e ela foi ser doméstica, né? Mas isso, da onde vinha esse dinheiro? Da Alemanha, da França, né? Da Inglaterra, principalmente, né? Então, eu acho que a entrada de Portugal na União Europeia que vai levantar Portugal e modernizar Portugal. Tinha perdido as colônias, né? Portugal é um país pequeno. Tem mais alguém para fazer pergunta? Bem, aqui no chat não vejo mais ninguém. Então, eu posso, nesse momento, acho que eu já posso encerrar essa nossa live, agradecendo a presença de todos e todas, e especialmente ao Elson, por ter disponibilizado esse tempo para nós. E esperamos contar em outros momentos, professor Elson, com a sua presença. Sim, à vontade, estou à disposição. E muito obrigado pelo convite também. E obrigado a todos que assistiram aí, também que disponibilizaram o seu tempo para assistir, né? E que continuem acompanhando os eventos da cátedra, para nos prestigiar. Muito obrigada e um abraço a todos.